Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Episódio de hoje: O corpo que me observava. Meu nome? Bom, isso já não importa tanto agora. O que importa é que eu sempre tive a sensação, uma terrível sensação estranha, de que a minha infância foi mal montada, por assim dizer. Como um cenário improvisado. Sabe quando algo parece real, mas tem uma costura torta no fundo? Pois é, a minha infância inteira era assim. Meus pais eram diferentes. Não no sentido carinhoso de excêntricos. Diferentes no sentido errado. Eles falavam baixo demais, mesmo quando estavam sozinhos comigo. Guardavam comida em lugares esquisitos, dentro do forno desligado, atrás do sofá, dentro de caixas de sapato no guarda-roupa. Às vezes minha mãe me mandava dormir no chão do quarto, porque a cama precisava descansar. Ora veja. E o meu pai trocava os relógios de lugar pela casa inteira durante a noite, como se estivesse bagunçando o tempo de propósito. Fora que a gente se mudava muito. Muito mesmo. Nunca deu tempo de criar raízes. Quando eu começava a decorar o caminho da escola até em casa, a gente já estava empacotando tudo de novo. E era sempre do mesmo jeito. Mudança durante a noite, sem me despedir de ninguém. Deixando brinquedos para trás, fotos queimadas no quintal. Sim, queimadas. Eu lembro do cheiro da fumaça misturado com o plástico derretido, o papel antigo. Lembro da minha mãe rezando enquanto as fotos viravam cinza. Mas o mais estranho... Vejam, o mais estranho era o meu irmão. Eu sempre fui filho único. Pelo menos era isso que me diziam. Só que eu me lembro de dividir o quarto. Lembro-me de 2 escovas de dente no copo. Lembro de um moleque do meu tamanho, de cabelos escuros, que ria quando eu empurrava ele no balanço enferrujado do quintal. Só que, em algum ponto da minha infância, que eu não sei ao certo, ele sumiu. E não foi de um dia para o outro. Parecia... Eu não sei direito, mas parece que ele foi ficando esmaecido, como se estivesse sendo apagado da memória aos poucos. Primeiro pararam de falar dele. Depois o quarto virou depósito. Depois as fotos desapareceram. E quando eu perguntei diretamente, minha mãe me sentou na cama, segurou meu rosto com força demais, os dedos doendo nos meus maxilares, e disse: "Você nunca teve irmão? Isso era o seu amiguinho imaginário." Ela repetiu isso tantas e tantas vezes que virou verdade. Ou pelo menos virou o tipo de mentira que a gente aceita para conseguir dormir. E a vida seguiu. Os anos se passaram. Hoje eu trabalho em um necrotério. Eu sou auxiliar de legista. Eu lavo corpos, registro a entrada, entrego nomes às gavetas frias. É curioso como a morte, quando vira rotina, perde o susto e ganha uma espécie de silêncio respeitoso. E é assim. A vida para mim sempre foi tranquila assim, monótona, limpa, gelada. Meus pais morreram juntos. Um incêndio à noite. Ironia demais para um casal que queimava o próprio passado no quintal. E eu achei
Bem, sinceramente, eu achei que tudo tinha ficado lá atrás. Até o dia em que chegou aquele corpo. O dia era um dia comum. Plantão entediante, café ralo, ar-condicionado quebrado de novo. O carrinho metálico entrou fazendo aquele rangido irritante de sempre. Eu puxei o zíper do saco preto sem olhar, como faço há anos, e vi, aterrorizado, o meu próprio rosto. Veja, ele não era parecido comigo. Não era aquele tipo que... lembra você? Era eu. As mesmas sobrancelhas tortas. O mesmo rosto. Os mesmos lábios. O mesmo nariz. Tudo. O mesmo formato do rosto. Do peitoral. Dos braços. Das mãos. Era tudo. Tudo igual a mim, tudo o que eu herdara do meu pai. Minha primeira reação foi rir, um riso nervoso, um riso automático. É pegadinha, pessoal, falei em voz alta. O cadáver, obviamente, não respondeu. E a etiqueta dizia, sexo masculino, idade aproximada, 34 anos. Sem identificação. Exatamente a minha idade. Eu passei o dia inteiro tentando racionalizar. Gêmeo perdido? É claro. Algum parente distante? Uma coincidência grotesca? Mas a ficha começou a cair em camadas finas e lentas. As digitais, elas batiam. O tipo sanguíneo era idêntico. É claro. Aquele cadáver na minha frente era o meu irmão sumido. Naquela noite sonhei com um garoto no balanço, pela primeira vez em décadas. No sonho, eu o empurrava devagar, e ele sorria e perguntava: por que você parou de brincar comigo? A partir daquele dia, a realidade começou a fazer curvas estranhas. Eu passava pelo reflexo dos vidros e tinha a sensação de atraso, como se a minha imagem demorasse uma fração de segundos a mais para me imitar. Os sons do necrotério começaram a ecoar da forma errada. Às vezes eu ouvia passos atrás de mim, e quando virava o corredor estava vazio. Voltei a lembrar dos meus pais. Meu pai falava com as paredes. Minha mãe colocava pratos de comida no quarto vazio por anos. Eles tapavam todos os espelhos da casa. Tinham pavor de visitas. Nunca deixavam eu brincar no quintal. Dizia que era perigoso perder alguém de vista. E eu sempre achei que aquilo tudo fosse uma loucura. Mas agora eu tinha certeza. Comecei a investigar o corpo escondido, fora dos horários. Revirei os pertences, nada, nenhum documento, nenhum nome, nenhuma pista, só uma coisa. Atrás da orelha tinha uma cicatriz. Uma cicatriz que era idêntica a uma minha, que eu tinha machucado quando criança brincando de pipa com o meu pai. Ora, aquilo me atravessou como um choque. E naquela madrugada, fiquei sozinho no necrotério. Sentei ao lado do corpo. Falei com ele, como se fala com alguém que não pode responder. Se você é o meu irmão, o que o papai e a mamãe fizeram contigo? O ar-condicionado falhou. As luzes piscaram e eu juro que ouvi uma respiração que não era a minha. Passei dias sem dormir direito. Minha memória começou a voltar em flashes desconexos. Eu lembrava de mim mesmo correndo na rua, de mim mesmo olhando da janela. Lembrava de apanhar e de assistir apanhar. Sempre 2 pontos de vista,
sempre 2, até que veio a lembrança final. O verdadeiro último dia. Eu não estava brincando no quintal. Eu estava trancado no quarto. Meus pais gritavam do lado de fora. O cheiro de fumaça começava a entrar pelas frestas e eu batia na porta desesperado. Só que quem batia não era eu. Eu estava do lado de fora. Eu lembro agora. Eu fui o que sobreviveu. Ou pelo menos eu pensei que fosse. O laudo do corpo ficou pronto 3 dias depois. Causa da morte: traumatismo craniano grave, seguido de parada cardiorrespiratória. Data estimada do óbito: 3 dias antes de eu ter visto o cadáver pela primeira vez. 3 dias antes. No 3º dia eu percebi algo errado no necrotério, porque ninguém falava comigo. Eu chamava, as pessoas passavam por mim, me atravessavam. Literalmente me atravessavam, como se eu fosse fumaça. Fui até o banheiro. Não havia reflexo. Corri até a sala do corpo e ele estava ali, deitado, com os olhos abertos. Os meus olhos. Eu não tinha encontrado um irmão. Eu não tinha encontrado um gêmeo. Eu não tinha encontrado um passado escondido. Eu tinha encontrado a mim mesmo. Sim, agora eu entendo. Eu morri. Morri e continuei andando. Morri e continuei trabalhando, lembrando, sofrendo, como um eco teimoso que se recusa a acabar. E sabe o que é pior? A paranoia da minha infância era a imaginação mesmo. Nunca houve irmão. Nunca houve seita alguma. Não havia conspiração. Meus pais só eram pessoas quebradas, criando um filho quebrado. E agora, eu sou só mais um dos que não perceberam que o fim já chegou. E se alguém ouvir essa carta, por favor, deixe meu corpo dormir. Deixe, porque eu ainda estou aqui, preso, observando, esperando e começando a esquecer tudo de novo.